Olá amigos, bom dia, tudo bem? Essa semana eu estava fazendo uma reflexão e até hoje eu carrego comigo algo que eu mesmo não consigo entender. Talvez você que está do outro lado aí, você pode responder a essa minha dúvida, essa minha pergunta. Por que que as pessoas, quando elas estão próximas de nos deixar esse plano material, plano físico para o plano espiritual, ou seja, encerrar sua missão aqui entre nós, por que que elas adotam um assunto, entra num detalhe e algumas conversas que a gente percebe-se que alguma coisa está para acontecer, só que você não consegue definir ou não sabe se essa pessoa está se despedindo porque ela vai partir. Eu vou contar para vocês uma experiência para a gente ficar, para você entender melhor. Eu estava vindo de uma viagem com um colega de trabalho, da mesma profissão, e quando eu estava vindo, nós estávamos passando por uma área na rodovia, uma área rural, vindo de Uberlândia para São Paulo, e no meio do caminho, aquele dia bonito, nós paramos para almoçar no posto, enfim. Depois pegamos a estrada e começamos a andar e ele ficou com o braço estendido na janela do caminhão e olhando assim, ora para o asfalto e ora para aquela paisagem de plantações. E ele falou para mim: Isaías, tem hora que eu olho para esse tapete preto na estrada, essa plantação, todo esse desenho desse universo, e eu começo a sentir saudade. Isso me faz sentir saudades e as lembranças da minha infância, dos meus pais, da escola, dos meus amigos, dos meus primos. E eu começo a me apegar mais a isso aqui de uma forma estranha, como se eu tivesse não querendo deixar isso aqui. E eu sei que um dia eu vou ter que deixar tudo isso aqui. E se eu pudesse, eu queria recomeçar tudo de novo, a minha vida, só para ficar mais um tempo aqui. Porque é duro eu saber que um dia eu vou partir e deixar essa beleza, coisa tão gostosa que a gente tem nesse universo. E eu comecei a concordar com ele. Eu comecei a olhar. Ele falou: olha só o desenho de tudo isso que a gente está passando. Olha a planície, as montanhas, as curvas, o asfalto, as plantações, as casas, as fazendas, tudo isso que é uma maravilha que Deus nos proporcionou para nós nesse universo, saber que isso aqui não é para sempre para a minha vida, sabendo que um dia eu vou ter que ir embora e deixar o meu espaço para outra pessoa ocupar. Cara, eu comecei a prestar atenção naquela conversa dele, que tinha sentido, mas eu não sabia que o que ele estava falando, ele já estava sentindo que o tempo dele estava chegando. Era ali um momento da despedida, ele estaria partindo e nos deixando. Eu concordei com ele. Ele pegou férias, a empresa concedeu férias, ele foi visitar a família no estado, visitou os amigos de infância, fez uma festa. Os 30 dias ele voltou, passado 3 dias depois, que ele já estava conosco trabalhando, ele adoeceu, foi levado pelos filhos para o hospital. 3 dias depois que ele estava no hospital, ele teve uma piora no quadro médico clínico e veio a óbito. Quando chegou essa notícia para mim, eu fiquei incrédulo. E eu comecei a fazer uma reflexão de tudo aquilo que ele havia falado para mim. Ou seja, ele já estava com um pré-sentimento
que ele estaria se despedindo, que ele iria partir. Mas ele talvez nem sabia, porque ele falou para mim que estava sentindo saudade, algo que ele sentia que ia acontecer, mas ele não sabia o que era. Talvez ele não sabia o que era, mas até que ele falou: eu não queria deixar tudo isso aqui, sabendo que é um lugar maravilhoso para se viver. Você acredita? Partiu. E hoje eu fico pensando, engraçado, né? E tem pessoas que falam assim: não, mas a morte, ela não avisa quando ela vai chegar. Eu acredito que mesmo que a morte não avisa, mas a pessoa tem um pressentimento que ela vai nos deixar. É uma lição. Eu não estou gorando vocês, não. É uma lição. E isso é uma pergunta que eu faço para você, que só você sabe responder. Porque eu tenho certeza que essa experiência você já viveu na sua vida. Né? Fique aí para você tirar suas conclusões. Tá? Forte abraço. Bom final de semana.